A origem do pecado no mundo espiritual. A Bíblia refere-se a um evento nos recônditos mais distante do tempo, além da experiência humana, quando o pecado se tornou realidade. Uma criatura extraordinária, Satanás, em seu estado original, deixou que o pecado fosse gerado dentro de si e deu à luz ao mesmo, tornando-se no que hoje conhecemos, diabo, inimigo e antiga serpente. Uma queda de milhões de anjos também se associam a essa catástrofe cósmica. Judas, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Leiamos Gênesis 3 ao 5. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esta passagem bíblica nos revela que antes do pecado entrar no mundo físico através do homem, ele já havia penetrado o mundo angelical, pois aqui vemos um anjo, Satanás, em pecado e induzindo Eva ao pecado. A palavra registrada em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, deixa claro que o Altíssimo, nosso Deus, justo e bom, criou Satanás bom e perfeito. Por opção própria, sem ser tentado e nem ter inclinação para o mal, decidiu pecar e se transformar nesta criatura abominável que é. Leiamos: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. As Escrituras é clara e a natureza santa de Deus exige isso. Ninguém é tentado por Deus e ninguém pode tentá-lo. O pecado, ao surgir no coração de Satanás, foi algo exclusivamente da sua própria culpa. Satanás foi atraído pela sua própria cobiça ao pecado e, uma vez atraído, ele permitiu que essa cobiça o seduzisse, até chegar ao ponto que ela fosse externalizada. Ou seja, o pecado que estava concebido em seu coração viesse para fora na forma de mentira, rebelião, homicídio e muito mais. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Alguém pode se perguntar: como pode ser isto? Analisamos as passagens bíblicas de Isaías, capítulo 14, versículo 11 ao 16. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração:
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 ao 18. Leiamos. Assim diz o Senhor Deus: Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecastes, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Tentarei dramatizar o fato sabendo que posso estar deixando a desejar. Num certo momento em que Satanás, no seu estado original, se apresentou diante do Altíssimo, como era de costume, por ser um anjo da ordem querubim, que tem acesso direto ao trono, quanto mais querubim ungido como eras. Numa dessas apresentações, ele contemplou a glória, majestade, domínio e poder do Altíssimo. Sendo ele também um ser resplandecente, glorioso, que também dominava sobre demais anjos, pensou consigo mesmo e cobiçou aquilo que o Eterno possui por natureza. Com esse pecado e cobiça, o pecado já estava concebido dentro de si. No entanto, ele poderia simplesmente ter abortado este sentimento mau e continuado a sua vida. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele então passou a gestar este pecado dentro de si, até o momento de dar a luz ao mal, o que fez influenciando os demais anjos a pecar juntamente com ele. Detalhe: conseguiu fazer com que milhões deles também pecassem e fossem todos expulsos da presença do Santíssimo. Passagens como Judas, versículo 6, São João, capítulo 8, versículo 44, e Apocalipse 12, versículo 3 e 4, corroboram com essa doutrina. Deus permitiu que Satanás, ao gerar, gestar e conceber o pecado,
fosse se enchendo de iniquidade e na multiplicação de seu comércio, ou seja, para convencer outros anjos a terça parte a pecar junto consigo, ele começou a comercializar através da mentira. Por isso é chamado de o pai da mentira. Dizia que estabeleceria um reino melhor do que o do Altíssimo. E nesse reino colocaria A como chefe de Estado, B como ministro disto, X como ministro daquilo, prometendo através da mentira um reino e uma vida melhor. Quando ele acessou todos os anjos, sim, todos, pois Deus assim permitiu porque tinha propósito com isso. E mesmo porque ele, Satanás, tinha este poder. No momento da rebelião, quando foi Satanás e seus seguidores a tomar o trono do Altíssimo, foram todos lançados fora da sua presença, como Jesus disse em suas palavras. São Lucas, capítulo 10, versículo 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ao saírem da presença de Deus, essas criaturas só poderiam se transformar nisso que conhecemos: diabo e demônios. Uma vez que somente a presença de Deus e o agir do seu Espírito é que faz a criatura ser santa e continuar nesta santidade. Amém. Lhe aguardo no próximo capítulo, onde estudaremos a origem do pecado no mundo físico.